Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis ou firmes. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, que se dispõe e se predispõe a vir a este lugar com o desejo de te louvar, te adorar e te exaltar. Mesmo com as dificuldades do dia, mesmo com as lutas, meu Deus, cotidianas, as provas, mas eles vieram com este propósito. E obviamente almejam, anelam e desejam ouvir o Senhor falar conosco. Porque este é um dos propósitos e objetivo do teu povo, para que assim tenham a sua alma e seu espírito alimentada, de maneira que seja fortalecida e possa vencer os obstáculos, as lutas e os desafios. Pai Santo, assim venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Nós somos seres dotados de energia. Existe energia no ser humano. Energia é força. Energia é vigor. Energia é coragem. E existe energia em nós. Tanto de forma simbólica, como também literal. A energia que existe em nós é capaz de acender uma lâmpada elétrica. Nós somos seres elétricos. Temos energia. E essa energia é a nossa força. É uma energia vital. É a nossa vida. Só que existe algo a ser observado. E isso é falado até pelos psicólogos, psiquiatras, os homens e as mulheres estudados, que estudam o ser humano, as pessoas, para saber o que é viável para a sua vitória, para o seu sucesso, para a sua prosperidade. E uma das coisas que é observada e indagada é aonde você tem gastado a sua energia. Com que você tem gastado as suas forças? O que tem roubado ou tomado a sua energia, a sua força e a sua atenção? No que você tem focado? No que você tem observado? Qual tem sido o seu alvo? Quando você vai dormir, de que você pensa? Qual é a sua preocupação? E quando você acorda no dia seguinte, o que é que vem à sua mente, ao seu pensamento e rouba a sua energia? Será se é algo benéfico ou é algo maléfico? Será se é algo importante ou algo desnecessário, vão? E assim nós temos vivido nesta terra, nessa existência, e muitas das vezes gastamos as nossas energias em coisas desnecessárias. E quando vem o necessário, nós estamos sem energia para lutar, para enfrentar os desafios, para enfrentar as lutas. Estamos cansados, afadigados. O marido não tem coragem
de cuidar bem da esposa, lhe fazer um carinho, de forma semelhante à esposa também, no fim do dia, está acabada. Mas em que ele ou ela gastou as suas forças e as suas energias? Preocupado ou preocupada com o quê? Gastou as suas forças em quê? Em algo mais importante do que o seu esposo, a sua esposa, a sua família? Ou em algo vão, desnecessário? Por exemplo, quando você sabe que alguém falou mal de você, você vai cuidar bem da sua casa ou vai abandonar a sua casa para ficar preocupado com o que alguém disse ou falou a seu respeito? Então a questão é: aonde você tem gastado as suas forças e as suas energias? Aonde está o seu foco, o seu propósito e o seu objetivo? Aonde você tem depositado as suas energias e a sua coragem de trabalhar e se esforçar? Pois bem, o texto que a gente leu vai falar sobre: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está uma orientação, aqui está uma exigência, aqui está uma receita para quando eu me sentir despreparado, me sentir desanimado, me sentir sem força, eu tenha aonde recorrer para recobrar, restaurar e reaver as minhas forças. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Mas a minha pergunta, com base na palavra, é: aonde você tem buscado restauração para as suas forças, para as suas energias, para a sua disposição? Terá sido em Deus ou em algo desnecessário? Aqui o apóstolo está dizendo que é necessário buscarmos a nossa fortaleza no Senhor. Ele prossegue dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o objetivo de se revestir da armadura de Deus não é com o simples propósito de se apresentar como um guerreiro, como um soldado, como alguém habilitado à luta, à peleja, à guerra. Não. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, aleluia, resistir às astutas ciladas de Satanás. Não, eu não vou me revestir da armadura de Deus simplesmente porque eu quero me apresentar como um soldado, um guerreiro habilitado e preparado. Não. O objetivo pelo qual eu busco me revestir das armaduras de Deus é porque o diabo, o nosso adversário, ele vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E infelizmente muita gente tem se desacautelado, tem se despreocupado, tem, aleluia, ficado descuidoso, não vigia, não fica atento, está na eminência de ser tragado por Satanás, de ser vencido por Satanás. Mas há poder no sangue de Jesus, e na noite desse dia eu estou diante de uma igreja, aleluia, que tem a certeza, a convicção, a consciência e o entendimento que está em uma guerra, que está em uma batalha, que está em uma peleja, e que precisa se revestir da armadura de Deus, que precisa se preparar para o dia mau, para o dia da luta, para o dia da guerra, para o dia da peleja. Pois é, o fato é que muitos se descuidam, e quando a luta vem, ele cai. Quando a prova se levanta, ele desanima. Quando a calúnia chega, ele se desvia. Quando a prova vem, ele se abate. Quando Satanás se levanta,
levanta, ele murcha, ele fica xoxo e desanimado. Mas eu estou crendo na noite desse dia, que se por acaso entrou alguém aqui com essa síndrome, com esse pensamento, com essa disposição, o Espírito Santo do Senhor vai te convocar hoje para fazer parte das fileiras celestiais do exército do Senhor. Só que para fazer parte desse exército, você precisa tomar as armaduras de Deus, você precisa se vestir das armaduras de Deus, porque o exército do Senhor não é um exército de brincadeira, não é um exército de meia sola, não é um exército de café com leite, é um exército para quem quer guerrear, é um exército para quem quer lutar, é um exército para quem não tem medo de cara feia, para quem não tem medo de calúnia, para quem não tem medo de perseguição, para quem não tem medo de Satanás, para quem não tem medo do mundo, para quem não tem medo da morte, para quem não tem medo do inferno. Então nesta noite se prepare, porque o Senhor vai te convocar e vai te alistar, e a exigência dele é tomar toda a armadura de Deus e se revista, porque o dia mau está chegando, e se você não estiver vestido, revestido e preparado, vai tombar. Mas essa igreja vai estar habilitada, vai estar vestida, revestida e preparada para o dia. Louvado seja Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, não de algumas, mas de toda a armadura de Deus. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Veja, meu amado, a minha luta e a sua luta, a minha batalha e a sua batalha, o inimigo da igreja não é um inimigo qualquer. A Bíblia diz que são seres espirituais. Veja, louvado seja o nome do Senhor. O nosso inimigo são principados, potestades, poderes, forças espirituais, dominadores dos séculos deste mundo tenebroso. São contra estes que a igreja luta. E deixa eu lhe dizer, este inimigo não se vence com faca peixeira, não se vence com pistola, com 38, metralhadora ou qualquer arma humana, por potente que ela seja. Nada afeta esses seres. O que vai nos dar a habilitação, a capacidade e a condição de enfrentarmos este inimigo é se nós nos revestirmos da armadura de Deus. Só que a armadura de Deus, ela precisa ser polida, ela precisa ser tratada, e o tratamento que se dá à armadura de Deus é jejum, é oração, é consagração, é santificação. Louvado seja Deus, para que essa armadura ela possa ser habilitada para você encarar este inimigo. É um inimigo, aleluia, assombroso, é um inimigo perigoso, é um inimigo assustador, bem mais forte e maior do que eu e você. Louvado seja Deus. Por isso nós não podemos vencê-lo com armaduras humanas, precisamos se vestir das armaduras de Deus. Aleluia, a armadura capaz de nos habilitar a vencer este mal, ela é dada de Deus. Um dia Davi vai enfrentar o Golias. O Saul diz: olha, leva a minha armadura, leva o meu capacete, a minha couraça, o meu escudo, a minha bota, a minha joelheira, caneleira, cotoveleira, a luva, leva tudo. A Bíblia diz que Davi tentou até vestiu, só que a armadura de Saul, que era uma armadura humana, não deu certo para Davi. E Davi não precisava de armadura humana para vencer Golias. A armadura que vinha sobre a vida de Davi era uma armadura espiritual. Foi por isso que quando ele está de frente para o gigante, ele diz: tu vem a mim com lanças, com espadas,
com escudo, com arco, com flecha, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, daquele que me vestiu e me revestiu de toda a armadura espiritual. Ei, o gigante não vai suportar, o gigante não vai aguentar, a luta não vai ficar, a doença não vai resistir, Satanás vai ter que correr, o demônio vai ter que fugir, a porta vai ter que se abrir, o obstáculo vai ter que se afastar, o caminho torto vai se aplanar, a barreira, o levante vai sair da frente, porque não tem a quem resista a um crente comprado, lavado, redimido, vestido e revestido com a armadura de Deus. Aleluia! E eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Mas entenda o que eu vou pregar para o senhor e para a senhora neste momento. O nosso inimigo é principado, potestades, poderes e forças espirituais que habitam as regiões celestes. Mas veja que no começo do versículo ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Porque às vezes eu estou me colocando no contexto, nós nos equivocamos e achamos que o nosso inimigo é o irmão, achamos que o nosso inimigo é a irmã, pensamos que o nosso inimigo é aquele vizinho chato. Eu sei que ele é chato, mas ele não é o seu inimigo. A gente acha que o inimigo é o patrão lá no trabalho, que só bota a gente para fazer serviço ruim. A gente começa a imaginar que o nosso inimigo está na esfera humana, e não é. A nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. E quando a Bíblia usa a expressão carne e usa a expressão sangue, ela está falando do ser humano. A minha luta e a sua luta não é contra o ser humano. Pastor, mas tem gente que dá trabalho, tem gente que é cri-cri, tem gente que persegue, tem gente... Mas na verdade, preste atenção no que eu vou falar e não entenda mal, são cavalos de Satanás. O inimigo não é ele, é quem está por trás, quem está usando ele, quem está montado nele. Então nesta noite entenda, você não vai vencer esse inimigo dando um soco no meio da testa dele, deixando ele com o dente quebrado, olho roxo e inchado, não. Você vai olhar para ele e vai dizer: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus de Nazaré. Porque o que Satanás quer é que você vá lá e dê um murro no nariz dele para sair sangue. Eita! O que o inimigo quer é que você vá lá na delegacia e dê parte. É isso que ele quer. Aleluia! Que você abra um processo e vá lá no fórum. Aleluia! Leva o advogado e diga: eu estou aqui para processar esse abençoado, esse triste, esse infeliz que está me fazendo raiva, coitado dele. Não, meu irmão, ele é simplesmente um cavalo de Satanás. Ora para Deus libertá-lo, ora para Deus arrancá-lo das trevas, ora para Deus quebrar as algemas dele, ora para Deus quebrar as cadeias, os grilhões e as correntes. Aí tu vai ver que um dia ele vai chegar na igreja, vai estender a mão para você e vai dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Antes eu era servo de Satanás, antes eu fazia raiva para os crentes, antes eu perseguia o crente, eu tinha raiva de você. Uma vez eu levei até o teu nome para o macumbeiro, colocar o teu nome na boca do sapo, fiz trabalho lá na encruzilhada meia-noite na Mata Virgem para acabar com a tua vida, mas nada, aleluia, te atingiu. Então eu entendi que o teu Deus é maior, o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso. Eu pensava que o meu guia, dizia ele, o meu santo era poderoso, porque eu servia não sei quem, eu era não sei de quem, não sei quem era o meu guia, mas nada
te atingia. Então eu entendi que o meu guia não é de nada, o meu santo não é de nada. Agora o teu santo é forte, o teu santo é poderoso, o teu santo tem poder, o teu santo é grande. E eu estou aqui comprado, lavado, redimido, restaurado, libertado, transformado, para caminhar no mesmo caminho, para trilhar para o mesmo céu. Agora, se você não tiver sabedoria de Deus e pagar com a mesma moeda, aí Satanás vai dizer: está vendo que os crentes não prestam, está vendo que os crentes são ruins, está vendo que os crentes são perversos. Mas você não vai vencer ninguém fazendo mal. A Bíblia diz: não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Aleluia. É ele falando mal de você e você falando bem dele, é ele te perseguindo e você orando por ele, é ele te caluniando e você dizendo que ele é uma bênção. Aí de repente a ficha vai cair, até Satanás vai ficar constrangido, porque vai ver que verdadeiramente Deus é na tua vida, porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ah, que vontade eu tenho, pastor, de pegar ela pelos cabelos. Que vontade eu tenho de meter a cabeça dela no poste, na quina. Misericórdia, meu Senhor. Glória! O meu dia está bom. Estou sorrindo, falei, pastor. Essa vontade de comer, a vontade de... acaba tudo. Aleluia. Meu irmão, você está enganado. Minha irmã, você está enganado. Tem alguém que provoca, eu sei. Uma das piores coisas sobre a vida do homem e da mulher é o deboche. Quando alguém debocha de você, Satanás sabe que isso mexe com a gente. Aí ele usa mesmo para te afrontar, para debochar de você. Aleluia. Aí você vai orar: Senhor, me sustenta. O braço vai ficar tremendo assim. Fazer o bruxismo. Sabe o que é bruxismo? É ranger um dentro do outro. Aí, ranger que só leão. Ah, meu Deus do céu. Mas há poder no sangue de Jesus. Aí ele ou ela vai passar perto de você. Vai fazer assim. Vai dizer: ô minha irmã. Mas o Senhor, ó Deus sabe. Mas você é crente. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, autocontrole. A vontade era de ir lá. Mas você é crente. Jesus me sustenta, Jesus me segura, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem um pastor que diz que quando o crente se abusa, vai lá dentro, chama o advogado. Ele facão de cortar cana. Advogado que tem. Peraí que eu vou chamar o meu advogado. Tudo bem? Acaba a questão na hora. Mas a nossa luta Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Mas nós queremos buscar a Deus quando o dia mau chega. Mas a Bíblia diz: lembre do seu Criador antes que venham os maus dias. Você quer se preparar para o mal? Quando o mal chega, não, quando o mal chegar, você já tem que estar pronto. Então se revista de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É por isso que tem uns que se desviam na primeira luta, mas tem outros que permanecem firme, inabalável. Por quê? Porque se revestiu da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido ou feito tudo, permaneça firme. Não vacile, irmãos. Depois que você tiver uma vitória na sua vida, você deve dobrar a sua vigilância.
Porque Satanás, ele pode até se afastar, mas por um pouco de tempo. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, a Bíblia diz que ele se afastou por um pouco de tempo. Mas depois ele vem, ele vive ao derredor. Enquanto a gente estiver por aqui, estás, pois, firme, cingido com a verdade. Estás, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos a couraça da justiça. Couraça era uma vestimenta de guerra que vestia a parte anterior e a parte posterior. Então você devia se revestir dessa couraça que lhe protegia na frente e na retaguarda, na parte posterior e na parte anterior. E ele diz que esta é a couraça da verdade. Ou seja, o crente, ele fala a verdade na presença e fala na ausência. Sabe o que é que leva muita gente a falar mentiras? É porque fazem ou entram em situações, se envolvem em questões que provavelmente depois será questionado e ele vai se sentir quase que obrigado a mentir. Não quer viver uma vida de mentira? Então evite problemas que podem te levar a mentir, meu irmão. Evite fazer coisas que podem te levar a mentir. É só evitar, é muito simples. Evite, vigie, tome cuidado, preste atenção. Não fale mais do que o que se deve falar. Não faça mais do que o que se deve fazer. Seja vigilante, meça as palavras, meça os passos, meça tudo. Seja cauteloso, seja cuidadoso, porque senão você pode entrar em uma situação que depois você será obrigado a falar o que não é verdade. Então vigie. O meu marido foi trabalhar, eu vou lá na casa da minha amiga, ele não quer que eu saia, mas eu vou lá. Ele não vai saber, não vai descobrir. Aí de repente você passa, alguém vê, aí de repente na conversa pergunta para ele: quando é que a tua mulher foi? Para ser assim, assim. Aí você agora vai ter que inventar uma história, vai ter que contar uma conversa, vai fazer o quê? Então evite, para não ter que mentir. Não, eu recebo por 1.000, mas eu vou dizer para a mulher que só recebi 1.000. Isso. Não, mas porque a minha mulher é gastona demais. Bota o gema dela. Amarra a corrente pro pé e... negócio mais seguro, na pilastra da parede. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você tem que ser vestido da armadura de Deus, da couraça da justiça, que se fala da verdade. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Lembra que Deus disse para Moisés lá no deserto: tira a sandália dos pés, porque a terra é santa. Porque os pés são os veículos que nos conduzem para o bem ou para o mal. Por isso Provérbio ou Eclesiastes, eu não lembro qual dos livros, diz que Deus abomina os pés que correm para derramar sangue inocente, para praticar o mal. Noé achou graça diante de Deus porque andou na presença de Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E Deus queria abençoar Abraão, chamou ele, já fazia 24 anos, mas Abraão não estava andando alinhado. Aí Deus foi lá e disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, para que eu possa andar de forma agradável a Deus, eu preciso calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Porque quem calça os pés na preparação do evangelho da paz não vai para todo canto, não anda para todo lugar, não. Entendeu o mistério? Entendeu a palavra? Se você está querendo ir para onde não deve, para onde o crente não deve ir, você está descalço. Talvez não esteja descalço, mas o sapato que você está calçando não é o do evangelho. É não.
Alguém disse para você que é, mas não é, é genérico. Paraguai pirata não é. Embraçando, ou seja, colocando no braço o escudo da fé, couraça da justiça, botas do evangelho da paz e escudo da fé, com os quais podereis apagar ou se defender de todos os dardos de Satanás. Mas tem crente, irmão, que ele é quem se expõe para Satanás acertar o dado. Às vezes o abençoado sabe que aquela filha de Belial, que não tem temor nem respeito com ninguém, que é uma piriguete, dá liberdade a homem casado, solteiro, novo ou velho. Aí ele sabe, aí ele fica, eu aqui, vai se converter, rapaz. Em vez de se defender, botar o escudo, o meu número do meu zap é. Qual é o teu número aí? Decisão, outra coisa. Boa noite, 9 da manhã. Se ajeitar, senhor. Embraçando o escudo da fé, para se proteger, para se defender dos dardos, das setas, das investidas de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas nós preferimos aceitar e seguir a Jesus, que veio para trazer vida e vida com abundância. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. E nós vivemos em um mundo cheio de atrativos, cheio de cores, atrações que são chamativas. E a cabeça é onde estão as janelas e as portas que mais facilitam a entrada do pecado. Você vê, você fala, você cheira, você ouve. Os 5 sentidos, 4 estão na cabeça. Você vê, você fala, você tem olfato e tem a audição. São os meios pelos quais o inimigo pode abrir uma brecha. Glória a Deus. A obra de Satanás é tão miserável. Muitos anos. A pessoa veio falar comigo, uma mulher, foi falar, se aproximou, eu senti um perfume. Parece que ela fez de propósito, que até hoje eu tenho um perfume, parece que é a lembrança. Isso é coisa de Satanás. Repreender. Porque são coisas que estão na parte da cabeça. Então você precisa colocar o capacete da salvação para proteger a sua cabeça. Aleluia. Porque quando você coloca o capacete, você pode proteger a cabeça. De uma forma simbólica, protege os seus olhos, protege a sua boca do que você vai falar. Entendeu? Porque às vezes você quer falar coisa que não deve falar. Irmã, com todo respeito, você está bonita, né? Rapaz, para o seu lugar. Coloca o capacete aí para funcionar, meu irmão. Para proteger o ouvido. Porque eu sei que você é crente do mistério, do manto da revelação. Pula e marcha. Mas quando a televisão está ligada, que aparece o Raça Negra cantando lá o pagode, você chega na metade, aí se lembra que eu sou crente. Falta o capacete. Então, todos nós somos tentados a isso. Eu já fui tentado, todos nós dá um vacilo.
esquece que é crente, mas ainda bem que é ligeiro. Coisa de segundo. A gente precisa do capacete, irmão, para proteger a gente, para guardar a gente. Pastor Beni, ele contava uma experiência do pastor Teodorico, era o sogro dele, ele estava dirigindo o culto, aí ele chegava assim no culto e dizia, estava portado para vir pegar o microfone, irmão, vamos orar, vamos orar. Vamos ouvir, irmão fulano, vamos pegar. Ô, irmão, vamos orar, a gente precisa orar, a igreja tem que orar. O todinho foi desse negócio. E terminou o culto, alguém mais curioso, o senhor estava pedindo para a igreja orar, vamos orar. Eu disse, rapaz, porque eu estava dirigindo o culto, mas estava martelando na minha cabeça aquela música do Luiz Gonzaga, não saía não. Está danado de bom, meu pai. Dirigindo o culto, essa perigoso, meu irmão. Meu irmão não foi cantar uma vez na igreja. Aí, se eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Quando eu não era crente, eu era fã do Luiz Gonzaga. Vou dizendo, fã do Luiz Gonzaga. Eu gostava do Luiz Gonzaga. Eu tinha todos os LPs do Luiz Gonzaga, o compacto, o grande. Eu tinha gibão, chapéu de couro. Eu tinha bota, eu tinha tudo. Eu era doente com o Luiz Gonzaga. Eu amava. Quando tivesse um show dele, eu ia para ver ele cantar. Eu amava o Luiz Gonzaga. Eu era fã. Mas graças a Deus eu aceitei Jesus. Hoje eu sou crente, agora eu sou de Jesus. E eu deixei Luiz Gonzaga para lá. E vamos cantar o hino da harpa cristã. Hino do número 3. Plena paz e santo gozo, em ti, ó meu. E tinha esquecido Luiz Gonzaga. Ei, coloca o capacete aí, meu irmão. Aleluia. Tu agora é crente em Jesus. Tu agora está caminhando para o céu. O teu negócio agora é louvar, exaltar, bendizer e engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, tem todo o poder nos céus e na terra. E tomai também a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos conferir aqui quantos itens tem a armadura de Deus. Tem a couraça, a bota, o escudo, o capacete e a espada. São 5 itens. 5. Couraça, bota, capacete e escudo e espada. Preste atenção, vou terminar já. Couraça, ferramenta de defesa. Bota, ferramenta de defesa e proteção. Escudo, ferramenta de defesa. Capacete, ferramenta de defesa. Espada, ferramenta de ataque. Ou seja, veja que a armadura de Deus, a imensa, esmagadora maioria de itens é para defesa e uma só para ataque. São vários itens para você se defender e um só para você atacar. Porque se você está mais atacando do que está se defendendo, você está fora da Bíblia. A Bíblia diz que o crente ele tem mais habilidade para se defender e pouca para atacar. E a espada, com ela você ainda usa para se defender. Porque o nosso pensamento é atacar, é vencer, ser superior, está por cima. Mas esquece que nos elementos da armadura de Deus, a maioria dos equipamentos servem para defesa. E aqui ele diz que a espada é a palavra de Deus.
que, por incrível que pareça, essa espada produz mais vida do que morte. E quando você vai usá-la para ataque, você vai usar para defender o fraco, o carente, o necessitado. Vai ser a ferramenta do herói, do guerreiro, que vai se levantar para fazer justiça e se levantará em defesa do fraco, do caído e do necessitado. Será se na noite desse dia você está entendendo esta palavra? E concluindo, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Depois de se revestir de toda a armadura de Deus, você vai persistir na oração. Glória a Deus. Não é porque, na verdade, o Evangelho, principalmente o Evangelho da atualidade, ele é um Evangelho mais de teoria. É o Evangelho teórico. Por quê, pastor? Me explica o que o senhor está querendo dizer. Na verdade, no sentido geral, o Evangelho ele é uma teoria pela qual nós vamos desenvolver um sentimento chamado fé para acreditar nesta teoria. Por quê? Porque nós não temos uma comprovação dos céus. Nós não fomos, por exemplo, talvez alguém como Paulo ou outro mais, talvez alguém foi levado até a presença do Eterno e conseguiu contemplar os céus, mas nós aqui não. Então o Evangelho para nós é teórico, é teoria, é baseado em palavras, em narrativas. Louvado seja Deus. Por esta razão nós ficamos meio que vacilantes, inseguros, indecisos e pensamos: rapaz, e se esse negócio de Evangelho não for verdade e não funcionar no final, eu vou perder a minha mocidade, a minha juventude, eu vou deixar de desfrutar dos prazeres deste mundo, das farras, das festas, simplesmente seguindo uma teoria que eu não tenho certeza. Aleluia. E se na verdade aquelas pessoas que estão lá no mundo farrando, bebendo, se prostituindo, adulterando, pintando e bordando, também eles forem salvos, e eu vou gastar a minha vida, me prender, me reservar, eu vou deixar de fazer tanta coisa, e eles vão para o céu também. Esse negócio é esquisito. Louvado seja. Por ser uma teoria, isso causa em nós uma insegurança, causa em nós uma tristeza. Mas deixa eu contar um segredo. Eu pensei nisso hoje, entrou aqui na mensagem. Aleluia. Se por acaso, irmão, no dia do arrebatamento, eu ver lá pessoas de outras religiões, pessoas sem religião, pessoas ateias, se eu ver lá naquele dia, eu não vou ficar triste nem decepcionado. Eu só vou dizer assim: graças a Deus que eles também vieram para o céu, graças a Deus que eles também foram salvos. Porém, como eu não tenho essa certeza, eu prefiro me garantir na presença de Deus. Aleluia. É melhor chegar lá e o anjo disser assim: nem precisava tu ser tão crente, nem precisava tu deixar de fazer isso ou aquilo. Eu não vou ficar com raiva, eu vou dizer: mais graças a Deus, porque pelo menos eu estava garantido, pelo menos eu estava seguro, pelo menos eu não estava indeciso. Ei, mas alguém falou que o céu, se uma palavra pode descrever ou definir o céu, alguém disse, e eu memorizei: a palavra é surpresa. O céu será sinônimo de surpresa. Por quê, pastor? Porque você vai chegar no céu e vai dizer assim: puxa vida, o fulano não veio para o céu, eu tinha certeza que ele vinha e não veio. Aí você vai olhar para o canto e vai ser assim: tu aqui, eu pensei que tu nem vinha.
O céu não é você quem decide quem vai e quem não vai. Quem decide é Jesus Cristo de Nazaré, mediante a fé, o temor e a obediência. Às vezes você vê alguém, aleluia, no seu exterior, no seu, aleluia, andar cotidiano, mas não sabe a vida dele no particular. Às vezes ele parece ser desobediente na sua frente, mas Deus sabe da intimidade que ele tem com Deus, das orações, do derramar de alma lá no seu oculto, lá no seu particular com Deus. E de repente tem aquele, aleluia, que na sua presença é homem santo, é mulher santa, é dedicado, é fiel, canta, prega, pula, profetiza e fala em mistério. Mas só Deus sabe do oculto, do escondido que está na vida dele ou na vida dela. Mas há poder no sangue de Jesus. Hoje essa igreja vai se revestir de toda a armadura de Deus e vai permanecer firme na presença até o toque da trombeta. Louvado seja Deus.